Vamos só atualizar aí essas 24 horas, né, do programa de ontem para o programa de hoje. Aconteceu muita coisa. A revogação de parte do decreto do IOF trouxe o Ministério da Fazenda de volta para o centro do debate público e expôs o chefe da pasta, Fernando Haddad, no momento em que ele já sofre ali com ataques dentro e fora do governo. Confira na reportagem de Carol Rosito. O Ministério da Fazenda afirma que a decisão de revogar parte do decreto do imposto sobre operações financeiras foi técnica e, por conta do recuo, abaixou em 2 bilhões de reais a estimativa de arrecadação prevista para o aumento das alíquotas do IOF, que seria de 60 bilhões até o fim do ano que vem. Nós recebemos, depois do anúncio de ontem, às 17 horas, nós recebemos uma série de subsídios de pessoas que operam nos mercados, salientando que aquilo poderia acarretar algum tipo de problema e passar uma mensagem que não era a desejada pelo Ministério da Fazenda. Não temos nenhum problema em corrigir rota, desde que o rumo traçado pelo governo seja mantido, né, de reforçar o arcabouço fiscal, cumprir as metas para a saúde financeira do Brasil. A crise obrigou a ala política do governo a fazer uma reunião de emergência no Palácio do Planalto ainda na noite da última quinta-feira para avaliar os impactos dos anúncios. Estavam no encontro a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o responsável pela Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, e o chefe da Casa Civil, Rui Costa. Com a revogação, remessas de pessoas físicas para investimentos no exterior seguem com uma alíquota de 1,1% e não de 3,5% como estava previsto. O principal ruído, entretanto, estava na tributação de transferências de ativos no exterior por fundos brasileiros. No mercado, a avaliação era de que a cobrança inviabilizaria todo o setor. Gestores afirmam que a medida não faria sentido, porque apesar de parte do dinheiro ser aplicada fora do país, o aporte e a retirada dos valores são feitos em reais e não configurariam uma operação cambial. O mercado celebrou o recuo. Apesar do susto, o Ibovespa fechou praticamente estável nesta sexta-feira. Ainda assim, operadores mantiveram a avaliação negativa sobre o uso do IOF como ferramenta arrecadatória, mesma posição adotada pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Galípolo argumentou que a solução já havia sido apresentada enquanto ele era secretário executivo de Haddad e que já naquela época era contra a medida. Ainda assim, o presidente do BC exaltou a rapidez com que o Ministério da Fazenda anunciou a revogação das cobranças. O vai e vem do IOF contribuiu para o desgaste público da figura do ministro da Fazenda. No Congresso, a oposição quer ir além da revogação parcial do decreto e pressiona por uma suspensão total do aumento das alíquotas do imposto. Manobra que exigiria a aprovação da maioria dos parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado. Fábio Graner, você aí é dos mais experientes aí, repórteres de Ministério da Fazenda, mais de 20 anos cobrindo essa pasta aí em Brasília. E eu queria te ouvir sobre o seu diagnóstico como repórter econômico, como jornalista econômico. Ninguém previu o que poderia acontecer e acabou acontecendo? Caio, acho que faltou ali a secretaria, né, para dizer que vai dar errado. Tá faltando essa secretaria lá no Ministério. Ainda mais com essa postura tão fechada, né, do ministro Fernando Haddad e do seu time, que tratou esse tema com muita reserva, inclusive dentro do próprio governo. Acho que esse foi um dos problemas. Ficou claro que assim, ele conversou com algumas pessoas, como o próprio Galípolo, que vocês mencionaram aí na reportagem, só que não entrou em detalhes. Então esse tema, por exemplo, do IOF, sobre fundos de investimento, a remessa de fundos de investimento, isso ficou... não foi esclarecido, não foi discutido previamente e os possíveis impactos. A gente apurou aqui que essa medida, por exemplo, em outros momentos, foi levantada, foi trazida à baila no Ministério e aí, né, a turma do deixa disso falou, não, deixa eu falar esse negócio e tal, vamos deixar para depois, e dessa vez não teve isso. Acho que pesou muito a necessidade arrecadatória do governo, a necessidade de se buscar fechar as contas. Vale destacar que esse relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas foi o mais realista de todo esse governo, desses 2 anos e meio de governo. Eles tiraram da conta uma série de receitas
que eles forçavam um pouco a barra ali, né, a arrecadação com negociações no âmbito do CARF, aquele tribunal administrativo, transações tributárias no âmbito da Receita, tudo isso não estava gerando arrecadação nenhuma e eles mantinham volumes altos. E aí, dessa vez, reconheceram. E precisavam achar uma arrecadação extra. Então, ao reconhecer que não iam arrecadar coisas que todo mundo sabia já há muito tempo que não ia arrecadar, teve que buscar em outro lugar. Partiu-se para o IOF. Fez uma ampla mexida nesse tributo, né, aumentou a taxação sobre crédito, sobre planos de previdência, sobre cartão de crédito e sobre essa questão cambial também, sobre os fundos de investimentos. Foi uma comoção, né? Todo mundo viu a convulsão que seria, foram avisados aí de noite, né, lá ontem, de que, assim, se mantivesse a medida, o câmbio explodiria, já se falava até em circuit breaker no mercado de câmbio, coisas do gênero, né? Então, assim, ficou um clima muito, muito convulsivo no mercado. O Haddad fez bem de recuar, não tinha muita saída, a classe política já estava pressionando de um lado, falando até, está falando ainda, né, mas falava mais, com mais força, já de decreto legislativo para tentar derrubar, uma coisa que é muito rara de acontecer. Mas foi feito esse recuo, um recuo necessário, um recuo correto, mas que causou um desgaste, né? O Haddad, como você mencionou no começo, Caio, o Haddad teve uma importante vitória ao conseguir convencer o presidente Lula a fazer um corte de gastos de 31 bilhões. Não é pouca coisa nesse governo, é mais que o dobro do que foi feito no ano passado. Ele convenceu o presidente Lula a fazer isso. Poderia ter usado o expediente do ano passado de manter essas receitas fictícias aí por mais tempo no relatório e fazer um corte menor e tal. Não, toparam fazer uma coisa mais realista em termos de projeção de receita e partir para um corte mais agressivo. Jogou por terra esse esforço, essa grande vitória política que ele teria e que poderia ajudar muito nesse esforço de melhorar o clima na economia, valorizar mais o real ante o dólar, ajudar no esforço de derrubar a inflação, e perdeu-se isso com um mau passo dado e mal calculado pelo Ministério, né, Caio? Bom, Tatiana, o Graner coloca ali esse cenário todo, tudo que aconteceu ontem, o que poderia acontecer hoje. Resumindo ali, basicamente, ele coloca que foi uma ideia ruim para um problema ruim, né? O problema fiscal é ruim e a ideia para resolver esse problema fiscal também foi ruim. Qual que é o estrago, Tatiana? Agora vindo aqui para hoje, para esta sexta-feira, né? Aqui em São Paulo, de onde você fala, liderando ali a Galápagos, qual que é o saldo, assim, em termos de credibilidade e confiança da equipe econômica depois desse episódio? É justamente esse o ponto, né? O saldo é negativo, poderia ser mais negativo, né? Então, a volta atrás, ela ajudou, porque o que ficou ali no final do anúncio, que foi atabalhoado, foi muito rápido e que ficou uma série de dúvidas, né? O que ficou foi aquela sensação de o que eles estão querendo fazer com essas medidas, principalmente as de câmbio. Eles querem controlar mais o comportamento do câmbio, o câmbio vai deixar de ser um regime flutuante, eles estão querendo intervir no câmbio, né? Então, isso é o que você colocou, né? Então, feriu um pouco a credibilidade. Fazia muitos anos que a gente não tinha mais um debate a respeito do câmbio. Né, qual é o regime do câmbio, estava muito consolidada a ideia de regime de câmbio flutuante, onde as forças de demanda e oferta elas atuam ali, a taxa do real frente ao dólar, do real frente às demais moedas, depende aí dessas forças de demanda e oferta, e só em momentos onde a gente tem uma disfuncionalidade do mercado é que o Banco Central atuaria, né? Então, a medida do jeito que ela foi colocada deu para uma parte do mercado essa dúvida, né? A volta atrás do Fernando Haddad ajudou, né? Porque é aquilo que o Graner falou, a expectativa é que a abertura com o que estava colocado ontem, a abertura nos mercados ia ser muito pressionada, né? Então, melhorou, a abertura do mercado hoje de manhã não foi tão pressionada, ao final do dia a gente terminou com uma taxa abaixo do que tinha aberto o dia, mas ainda um pouco acima de 5,60, que foi o melhor momento, que é a hora que o mercado só pensava, né, e estava trabalhando só com a informação do relatório bimestral. O saldo é negativo. Eu acho que o mercado ainda vai digerir e a questão da credibilidade ela vai ter que ser reconquistada, né?
Eu acho que a fala do Haddad hoje de manhã ajudou nisso, deixou claro que não era a intenção de controlar câmbio, as medidas eram de cunho fiscal mesmo, mas vai demorar um pouquinho para o mercado digerir tudo isso. Vai acabar com a tendência de apreciação do real que a gente estava vendo nos últimos meses? Acho que não, porque o pano de fundo não mudou, né? A gente tem que lembrar que a apreciação do real, como a apreciação do peso mexicano, como a apreciação de outras moedas, do próprio euro, do iene, do renminbi, ela é por conta de uma questão maior, que os Estados Unidos e a política deles de tarifa de importação, né? Então, isso está enfraquecendo e piorando as expectativas da economia americana, e com isso fazendo com que o dólar fique mais fraco perante as demais moedas, e aí, com isso, real e outras moedas se fortalecem. Esse pano de fundo, ele permanece, então eu acho que a gente tem uma tendência da nossa moeda apreciar ligeiramente, continuar na tendência de apreciação, mas vai precisar de mais alguns dias na semana que vem, eu acho, para o mercado digerir tudo isso, e principalmente para ficar claro, como é que o Congresso vai se posicionar, né? Então, se vai se posicionar, se vão entrar, porque também pode ser judicializado, as pessoas podem entrar para o IOF, para as medidas que ficaram, as pessoas podem questionar no STF, né? Então ainda a gente precisa de mais informação, mesmo agora, né? Durante o final de semana, sábado, domingo, eu acho que demora, né? Tem que ter mais informação para o mercado digerir tudo isso, mas eu acho que o pano de fundo ele está dado, e vem de fora, né? Vem do enfraquecimento estrutural do dólar, e com isso eu acho que a moeda brasileira pode demorar um pouquinho mais de tempo, mas volta para aquela tendência de ligeira apreciação. O Graner, a Tatiana coloca um cenário ainda em curso, né, Tatiana? Ainda está ocorrendo, né? Ainda estão ocorrendo os efeitos desse episódio de ontem, vão adentrar o final de semana e também entrar durante a semana que vem. O governo tem um plano, ou o Ministério da Fazenda tem um plano para tentar reconquistar essa credibilidade, enfrentar a pressão política também? O plano é seguir esse caminho que eles colocaram. Eles fizeram esse recuo, o Haddad tentou, né, hoje, essa entrevista dele é sintomática, ele tentou dar um ar de normalidade até para o recuo, que não é normal fazer recuos desse tipo e tomar medidas que causem tamanha convulsão como causou essa medida de ontem. A história não acabou, né? Assim, as empresas estão reagindo, as associações estão reagindo, a gente está ouvindo dizer aí até de um manifesto envolvendo várias associações setoriais para ser divulgado nos próximos dias, na próxima semana. A pressão está crescendo para revogar o resto das medidas, né? O encarecimento do crédito proposto pelo IOF. O problema, e a Fazenda resiste a isso, tem apoio, nesse caso, de manter as demais medidas do IOF, tem apoio da Casa Civil, do Palácio do Planalto, mas tem um apoio assim, né? Se a pressão subir demais e ficar uma coisa insustentável, lembremos que em meados do ano passado teve aquela medida de limitar o crédito de PIS/COFINS lá, que causou também um furor no setor empresarial. Todo mundo se uniu com o Senado, devolver a medida provisória, e o governo teve que voltar atrás e buscar outras soluções para recuperar a arrecadação. Esse ano está mais difícil. Se você perder esse IOF, por mais agressivo que ele seja, né, com esse recuo, perde 2 bilhões de arrecadação, o total estava 20, vai para 18,5, na verdade. Se perder esses 18,5 bilhões, a vida do governo complica demais. O governo vai subir o contingenciamento e o bloqueio para 50 bilhões de reais, dos 31 que fizeram. Acho improvável na economia política desse governo, fazer um corte dessa magnitude. Já me surpreendi com 31, com 50 bilhões, me surpreenderia muito mais, acho muito improvável de fazer. O governo tem uma aposta aí para aumentar a arrecadação até julho de um leilão de petróleo, para liberar esse contingenciamento que eles fizeram aí. Então, assim, o quadro é muito complicado. Agora, a pressão política continua crescendo, vai ser difícil sustentar, mas o plano é manter. Assim, qual que é a lógica da Fazenda? A gente precisa fazer, na leitura deles, precisa fazer um auxílio ao Banco Central nesse processo de desaceleração necessário da economia para reduzir a inflação,
e assim não só garantir que o ciclo de alta dos juros tenha sido encerrado nos 14,75, mas que também comece a baixar a Selic já no fim do ano. Então, o esforço da Fazenda é para fazer com que o Banco Central pare agora, tenha feito a última alta nessa reunião e depois acelere o processo de queda no fim do ano em diante para chegar competitivo na eleição em 2026. Essa é a lógica. Vai dar certo? Aí já é uma grande questão que a gente não sabe, né? Daí você já lança a pergunta para a Tatiana. Essa lógica, esse plano do governo, né, um esforço para ajudar o Banco Central a reduzir os juros, colocando aí também, Tatiana, nesse bojo todo o pacote fiscal, todo o pacote eleitoral, pressionando o orçamento, né? Ontem eu disse e repito, o pacote da reeleição não cabe no orçamento do governo Lula e do governo do Brasil. Então eu queria te ouvir com qual cenário que o mercado trabalha daqui em diante, o que seria ideal para que o governo fizesse para acertar essas contas aqui em diante? Olha, o caminho é o caminho da austeridade fiscal, né? Então, o melhor desempenho do mercado é se ele continuar vendo atitudes de austeridade fiscal, né? Então, foi isso que o Granner falou. Essa primeira revisão veio muito mais forte que toda a contenção de gastos no ano passado. Vale lembrar que assim, eles fizeram menos contenção de gastos, mas acabaram com o resultado primário melhor ali, menos deficitário do que todo mundo esperava, por um ajuste ali, um controle na boca do caixa. Então isso sempre acontece, você sempre tem espaço no final do ano para fazer controle de boca de caixa, mas não dá para fazer toda a história do ano, né? Você tem que estar mais ou menos ajeitado ali para o final do ano. O melhor dos mundos para o mercado e para o próprio governo, para ele ter espaço de manobra no ano que vem, é ele ter uma política fiscal bem contida esse ano, né? Então, sem impulso fiscal. Se ele quer ajudar o Banco Central, né, que é aquela harmonização da política fiscal com a política monetária, que foi repetida algumas vezes na coletiva de ontem, né? Se ele quer ajudar o Banco Central na política dele de trazer a inflação para a meta, o impulso fiscal tem que ser muito próximo de zero esse ano, né? Porque aí sim tem espaço para a política monetária que está apertada, né? 9% de juros real é muito acima da taxa neutra estimada pelo Banco Central de 5% ou das estimativas mais pessimistas para a taxa neutra, que está ali entre 5% e 6%, entre 6% e 7%. 9% é muita coisa. Então, para ajudar essa política fiscal que está extremamente apertada a realmente fazer efeito e dar espaço para se pensar em um corte de juros já no final do ano, a política fiscal tem que ser muito contida esse ano, né? E aí é que tem as pedras no meio do caminho, né? Então ele precisa arranjar mais arrecadação. Ele foi bastante realista, ele cortou de arrecadação extraordinária cerca de 80 bilhões, isso foi muito positivo, né? Tirou a peça de ficção, muitas vezes, ali das projeções macroeconômicas. Então, eles vieram com projeções macroeconômicas muito parecidas com a do mercado, cortou ali a expectativa de receitas extraordinárias bastante, né? Trouxe para um cenário realista. Então, tem que continuar desse jeito, né? Então, se não conseguir essa arrecadação, não conseguir manter essas medidas de IOF e essa arrecadação de 18 bi, por exemplo, prevista para esse ano, ele vai ter que arranjar essa arrecadação de outro lugar, né? Assim, o corte de despesas, eu acho que já está bem, para o padrão desse governo, já está bem alto, né? Mas o que o mercado espera é que ele continue nesse rumo, né? Vai ter que arranjar arrecadação de outro lugar ou vai ter que cortar mais gastos, que eu acredito que é um pouco mais difícil, mas vai ter que continuar com essa política fiscal né? Próximo da neutralidade para poder vislumbrar ali um corte de juros no final do ano. Do contrário, não vai dar para começar a cortar juros no final do ano, não. Bom, queria agradecer muito. Aí, Caio. Oi, perdão, pode ir, Grana. Se você me permite, tem um detalhe aí que para convencer o presidente a fazer esse corte de 31 bilhões, né, tem essa promessa de revertê-lo ao longo do ano. Então, assim,
A política fiscal, né, como a Tatiana está mencionando, ela está numa zona mais restrita, talvez menos expansionista seja melhor o termo do que contracionista no caso. Mas a lógica, a estratégia de convencimento foi, olha, a gente vai arrumar mais receitas, tem um leilão de petróleo aí que o Congresso vai querer aprovar logo também, porque o Congresso é sócio desse corte de gás, né? Tem 7,8 bilhões de emendas contidas aí nesse anúncio de ontem. Então, o Congresso também vai querer aprovar esse leilão de petróleo que eles estão preparando para fazer. Eles querem aprovar isso até o recesso, para ver se consegue já no relatório de julho, a cada 2 meses tem um relatório, ver se libera aí pelo menos a maior parte desse contingenciamento. Mas é isso, depende também de conseguir manter o IOF. Se não conseguir manter, a gente começa a entrar em zonas de risco de discussão assim, pô, se não consegue IOF, o Congresso não aprovou, não aprova o leilão de petróleo, começa a entrar no radar outras discussões mais perigosas, como rever a meta fiscal, né? Ter uma meta fiscal mais flexível que seja viável para esse governo operar dentro da sua lógica. Aí não é um governo que opera numa lógica de corte de despesa, de redução do tamanho do Estado. Não é um governo que trabalha com um Estado um pouco maior, né? Bem, Fábio Graner, analista-chefe do Jota. Oi. Muito brevemente, assim, Tatiana, me desculpa. Mas imagina... eu acredito que a lição do final do ano passado acho que está bem aprendida, né? Então, eu acho que essa possibilidade de começar a discutir a mudança do arcabouço fiscal é só em último, eu acho assim, acho bastante improvável, né? Acho que eu ia falar em último caso, mas eu acho bastante improvável, porque aí sim a gente vai ver uma desancoragem bastante grande dos preços dos ativos.